Vamos lá, pessoal do segundo ano, vamos fechar aquela última aula que a gente teve, que eu falei sobre a formação do território brasileiro. Agora nós vamos falar o que ficou faltando, como que o Brasil saiu da economia de arquipélago, né, para continente. Então vamos só recapitular para vocês não perder aí o fio da meada. Dá uma olhada aí, né? Nós vamos falar dos ciclos econômicos rapidamente. Em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui, aquelas 3 caravelas, que foi o que eu falei na aula. E aí começou a produção retirada de pau-brasil. Aqui era o Brasil em 1500, né? A imagem que vocês têm na direita era a Mata Atlântica em 1500. E atualmente, como está a Mata Atlântica? Ou seja, os portugueses começaram a explorar a região da Mata Atlântica, que foi o ciclo do pau-brasil, que foi a exploração do pau-brasil com mão de obra escrava, mão de obra indígena. Isso aqui é só uma recapitulação daquilo que nós trabalhamos na outra aula, ok? Que foi basicamente o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, e aí nós temos aí no século XVI e no século XVII a plantação, né, as áreas de plantação de cana-de-açúcar, ou seja, primeiro, depois do pau-brasil, né, primeira atividade aí depois do pau-brasil, foi o ciclo da cana-de-açúcar. Isso aqui é só uma recapitulação daquilo que foi falado em aula e que vocês lembram muito bem, que eu desenhei até. A cana-de-açúcar também foi uma mão de obra escrava, né? Mas só que escravos oriundos da África, do continente africano. Ela se caracterizava pela grande propriedade, né? Os grandes latifúndios, plantation, né? Uma só cultura, cana-de-açúcar. No século XVI, nós temos esse mapa que ele é muito importante a gente avaliar como se deu aí o processo de produção no território brasileiro. Nós temos aqui essa região mais cinza aqui, que são as drogas do sertão. Aí nós temos aqui o verde, que é pecuária, né? Criação de gado, principalmente de mulas. Aí nós temos a cana-de-açúcar, já no século XVI, aqui em Rosa, na região do litoral, e aqui em São Luís, no Maranhão. E aí começa, ainda que timidamente, a mineração aqui no sul de Minas Gerais, beleza? Isso no século XVI. Tudo isso foi falado na outra aula, só recapitulando para quem não assistiu e contextualizar aí. As drogas do sertão, como eu falei na outra aula, eram o cacau, canela, castanha, o cravo, a pimenta, o guaraná, a baunilha, o urucum, enfim, esses eram os principais, as principais drogas do sertão. Eu não sei se vocês recordam, mas na aula de história, né, a gente aprende que o comércio que existia da Europa com a Ásia, ela trazia as especiarias, principalmente da Índia, né? E, portanto, quando as drogas do sertão foram também exploradas aqui no Brasil, passou a ser interessante para Portugal, que era uma das mercadorias mais cobiçadas na Europa. Bom, século XVII, nós temos aí, mantém aqui a droga do sertão, aí a pecuária, você percebe que ela expande, né? Aumenta a criação de animais por corte. Ouro e diamante, aí nós temos aí uma área maior de exploração da mineração. Aí nós temos aqui onde está a mineração, pessoal, que na verdade é cana-de-açúcar, é uma falha do mapa, mas é a produção de cana-de-açúcar no Brasil. E o algodão, né, que é aí o ciclo do algodão, que nós falamos na outra aula, principalmente no nordeste do Brasil, Maranhão aí, sendo um dos principais polos de produção de algodão do Brasil. Aí já temos a economia no século XVIII, mantém a droga do sertão, o algodão. Aqui é a mineração brasileira, pecuária, cana-de-açúcar, tá vendo? Rosa aqui, que lá estava mineração, a falha do mapa. Aí nós temos os eixos de transporte, essas linhas tracejadas eram os eixos de transportes que existiam na época, né? Século XVIII, acaba 1800, século XVIII. Aí nós temos aqui outro mapa que mostra já outros ciclos aí representados.
as drogas do sertão e a borracha, né? Já estamos falando de século XIX. Nós temos aqui a pecuária bem evoluída, né? Outras áreas que alcançaram aí essa pecuária. O café começa a surgir aqui já no século XIX como uma grande potencial agrícola do Brasil. Enfim, isso aí são os ciclos econômicos do Brasil nos séculos passados. Aí a gente pega a dinâmica atual de ocupação do solo, a gente vê aí as regiões onde são mais populosas, as regiões onde tem uma agropecuária ainda incipiente, outra região onde é menos povoada, o território sendo alcançado, essas setas vão dizendo aí a expansão das fronteiras agrícolas, onde foram os territórios brasileiros que começaram a ser utilizados para a produção agrícola. Mas o que essa aula de hoje é especificamente para falar sobre arquipélagos econômicos. O que é isso, professor? Vamos conceituar arquipélago econômico. São áreas isoladas de um espaço geográfico nacional, isto é, como ilhas, né? Pensa numa ilha, uma porção de terra cercada por água. Mas aqui nós estamos falando de arquipélago econômico, é como se fossem pequenas regiões que são independentes e que produzem, e que às vezes elas nem se conversam, elas exportam para outros lugares, como era a grande exportação para Portugal, porém não conversam entre si. O Brasil colônia é um exemplo de arquipélago econômico, visto que era constituído por diversos polos econômicos isolados. Cada cidade produzia algo, mas basicamente se dava essa produção para a exportação. Você tinha uma economia açucareira no Nordeste, e esse açúcar ia para Portugal. Você tinha a mineração no Sudeste, e essa mineração, toda a produção de ouro ia para fora do país, e toda essa economia que existia, todos esses polos onde estavam sendo desenvolvidas essas coisas, estavam sendo levados direto para Portugal. Basicamente nós temos esse mapa, mas eu vou pegar um outro que vai ser bem melhor que esse. Por exemplo, em 1890 nós temos aí as zonas de influência dos polos econômicos representadas por esses círculos. E basicamente elas não estão se conversando aqui. É como se o território nacional não estivesse integrado, onde as economias não se manifestavam. Ou era por meio marítimo, o transporte marítimo e fluvial, ou elas não se conversavam aqui por dentro, não tinha ferrovias, ainda nós não tínhamos aqui rodovias que ligassem esses pontos. A gente avança para 1940, a gente vê que há uma expansão, aqueles círculos eles começam a aumentar aí a área de influência, mas ainda não tem essa integração. A gente vai começar a ver uma integração a partir de 1990, uma integração maior, quando a gente tem os meios de transportes aí que começa a dar essa característica de um Brasil integrado. É óbvio que é 1940, não 1990, esse aqui é o mapa que vai dar essas diretrizes para que a gente possa entender. Nós temos aqui em 1890 essas regiões em amarelo que mostra aí onde está integrada a economia brasileira. Em 1940 a gente tem uma mancha, maior aqui que integra esse arquipélago como se fossem pequenas ilhas que não se conversam, até a gente chegar aqui em 1990 com o Brasil extremamente, quanto mais amarelo estiver aqui, é maior a integração do espaço geográfico, onde essas localidades se conversam e deixa de ser ilhas, esses pontos onde se desenvolvia algum tipo de atividade econômica, eles foram aumentando, foram se integrando até chegar no que nós temos hoje nesse mapa, indicando que todo o país, todo o território brasileiro tem aí uma integração. Essa parte verde aqui, que é basicamente a floresta amazônica, que mostra que não está integrado na economia. E que bom, porque se a gente pensar de um ponto de vista ambiental, quanto mais amarelo o mapa, menos Mata Atlântica, menos o bioma do Cerrado, menos o bioma da Caatinga e menos o bioma da
floresta amazônica. Vamos finalizar essa aula mostrando aqui os principais, ou os atores principais que deram essa conotação de integração nacional, se deu por meio de transporte, principalmente pelas rodovias, né? Que o Brasil, a partir de 1960, adota aí esse processo de rodovia. A gente se perdeu bastante no que diz respeito às ferrovias, mas também são canais que integram o território brasileiro. É uma forma de escoar a produção de cada uma daquelas ilhas e integrando a economia. Aqui tem as 10 maiores rodovias do Brasil. A BR-116, que é a maior, né, que liga o sul do país ao nordeste do país. E nós temos aqui a BR-230, a chamada, que é a número 4 aí, que é a Transamazônica. E o último slide, que mostra aí o mapa das rodovias do país, as rodovias que cortam o país, dando então um caráter de integração do território. Por isso que nós vamos dizer que aquelas pequenas ilhas que não se comunicavam, através da ferrovia e da rodovia, elas passaram a se integrar, e aí ao escoamento da produção. Por isso a gente fala de arquipélago para continente, e um estado, uma cidade fornece para outra, diferente de quando era no Brasil colônia, que a produção basicamente era para ir para fora do país, para Portugal. Beleza? Só foi para fechar a aula que estava faltando esse detalhe. Um grande abraço para vocês. Hashtag fique em casa.